Vamos aguardar um pouquinho para ver as pessoas que entram na live de hoje. Vamos falar da certificação SEBAS na área de assistência social hoje. Esperar um pouquinho o pessoal aqui. Lembrando que essa live, as lives dessa semana vai de hoje até dia 2 de julho. Nós vamos falar da certificação SEBAS na área de assistência social hoje e amanhã, 28 e 29, 30 e 1º vamos falar da certificação SEBAS na área de educação, dia 2 na área de saúde. Vou esperar um pouco para ver. E entra aqui até para ver se o som tá bom também, feedback. Só fixar aqui o assunto. SEBAS. Vou convidar umas pessoas aqui também, para agilizando aqui. Para a gente dar início à nossa live de hoje. Convidar umas pessoas aqui rapidinho para a gente dar início. Opa, seja bem-vindo aí. Estou convidando algumas pessoas aqui. Rapidinho, só convidar algumas pessoas aqui para dar início à nossa live. Passa isso. Rapidinho aqui. Da Fábio também. Convidar mais as pessoas. Essas são as últimas que eu vou convidar aqui para nós. Opa, seja bem-vindo aí. Pronto, acho que tá bom agora. Umas pessoas aqui mais saíram, eu tava convidando outras pessoas ao mesmo tempo ali. Espera mais um pouco para entrar alguém, para ter o feedback também, senão o som vai ficar ruim e não vai adiantar. Eu tá gravando a live, quando eu publicar vai ficar com o som ruim. Então vou esperar mais um pouquinho. Mais um pouco. Mais um rapinho aqui. Vou deixar a live gravada, quem entrar depois pode comentar, fazer algum comentário se quiser fazer alguma pergunta, que eu posso responder depois. É gravado para adiantar, quando é gravado, aí se vocês entrarem pode adiantar, porque vai ficar esse período que eu tô só aguardando entrar pessoas para poder dar início. Mais um pouquinho, lá início de qualquer forma. Vou dar início assim mesmo, que eu vou deixar ela gravada. Então quem entrar depois, posteriormente, pode fazer alguma pergunta se
achar necessário. E esse período, se for um pouquinho mais parado, só 8 passos. Seja bem-vindo aí. Só dá um feedback para mim, amigo, por favor, que você que entrou aí. Tá me ouvindo normal? Só dá um ok se estiver ouvindo normal, porque eu vou deixar essa live gravada. É só para eu ter uma noção se o som tá, de fato, a pessoa tá me ouvindo, porque às vezes fica cortando o som e eu não tenho noção. Só sabe quem tá do outro lado assistindo. Só um feedback, por favor, aí. Eu vou falar sobre certificação SEBAS, que é da Direito das Imunidades. Tá? Perfeito. Valeu. Obrigadão. Eu vou dar início, que eu vou deixar essa live gravada. Pois bem, quem entrar depois, beleza, perfeito, tranquilo. Meu nome é Ademir Bastos, eu sou advogado, sou de Brasília, moro em Brasília. Eu atuo na área de certificação SEBAS por volta de uns 15 anos aí. E eu tenho prestado assessoria para diversas entidades de todo o Brasil sobre certificação SEBAS, que é essa certificação que dá imunidade tributária para as entidades sociais. Eu sou advogado em outra área civil também, mas também atuo nessa área por ter formação também, além de ser advogado, por formação contábil também, e eu auxilio também os contadores nessas questões. Então, por conta da minha atuação em entidade social por bastante tempo, eu tenho assessorado diversas entidades na área de certificação SEBAS, tanto em recurso administrativo quanto em assessoramento para essas questões de certificação SEBAS para entidade social, que são as famosas ONGs, não pagar os impostos federais. É um processo administrativo, muito embora as pessoas tenham uma certa dificuldade para encontrar material nessa área, eu resolvi fazer lives e montar um perfil no Instagram, canal no YouTube, para ajudar as entidades sociais, de forma gratuita mesmo, a conseguirem tirar suas dúvidas com relação à certificação SEBAS. Essa semana, do dia 28 até o dia 2 de julho, a gente vai fazer 5 lives. Essas lives para, de certa forma, tirar dúvida das entidades e ajudar as pessoas que têm dificuldades em entender essa área, poder, de certa forma, conseguir a imunidade tributária da sua entidade social para não pagar os impostos federais. Então, o SEBAS é esse certificado de entidade beneficente de assistência social, é uma sigla. Esse certificado beneficente, ele pode ser obtido tanto no Ministério da Cidadania, que é as entidades que atuam na área da assistência social, na área da educação, no Ministério da Educação, na área de saúde, no Ministério da Saúde. Para cada ministério há os seus requisitos próprios. No entanto, quando houver mais de uma atuação, mais de uma área da entidade social, ela tem que apresentar os documentos das duas áreas em um único ministério. E esse ministério vai ser aquele de preponderância das suas despesas. As lives até sexta-feira a gente vai estar comentando sobre isso, falando de forma mais detida. Hoje eu vou falar só do SEBAS na assistência social, que é aquelas entidades que atuam na área da assistência social e apresenta tanto o pedido de renovação quanto de concessão do SEBAS, quando ela não tem ainda, no Ministério da Cidadania, para não pagar os impostos federais. Que impostos federais são esses? O principal dele é a cota patronal, o INSS patronal, que é 20% da folha de salário, da folha de pagamento da instituição. Toda entidade, ou empresas também, sobre a sua folha de pagamento incide 20% de INSS. Esses 20% das entidades sociais, as famosas ONGs aí, que atuam na área de assistência social, educação ou saúde, se ela tiver a certificação SEBAS, esse reconhecimento, ela deixa de recolher os 20% junto ao INSS. Isso é um dos primeiros benefícios, e um dos melhores benefícios que tem, porque 20% é um valor considerável para uma entidade pagar mensalmente. Sobre a folha de salário, incide também o PIS, que é aquele do programa social lá do governo. PIS, tem o PIS e o PASEP é ligado ao servidor público, mas o PIS ligado às entidades privadas sem fins lucrativos e com fins lucrativos. Mas no caso das entidades sociais que são sem fins lucrativos, o PIS sobre a folha, se ela tiver certificação SEBAS, ela também não recolhe, que é 1% sobre a folha de pagamento. Um outro imposto por ter a certificação SEBAS que a entidade deixa de recolher é a contribuição social sobre o lucro líquido. Esse imposto incide sobre os lucros líquidos da entidade social,
Aí você pode imaginar, mas a entidade social não tem lucro. Depende. A entidade social que atua na área da assistência social, geralmente não, porque ela não presta serviço, a maioria não presta serviço. Mas as entidades que trabalham na área de saúde e de educação, elas têm, e ali incide a contribuição social sobre o lucro líquido. No entanto, se ela tiver a certificação SEBAS, esse imposto ela não paga. A COFINS também é outro imposto, outra contribuição que incide sobre as entidades sociais que não tem a certificação SEBAS. E o fato dela ter a certificação, ela deixa de recolher também. O SEBAS serve também para tem outras vantagens também. Serve, por exemplo, quando a Receita Federal quer doar material para as entidades fazer bazar, poder usar nas suas atividades, fazer seus leilões, o bazar lá para poder pegar aquele dinheiro e usar na sua atividade social, a Receita Federal costuma pedir a certificação SEBAS. Também quando vai contratualizar com o poder público, eles vão fazer uma dispensa de concorrência ali, no termo de fomento e colaboração, que era o antigo convênio público. Eles também dão preferência para as entidades que têm a certificação SEBAS, porque já passou por todo um crivo ali do Ministério, analisou a documentação, viu que de fato a entidade que atende os pré-requisitos de ter a certificação SEBAS, porque tem inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social, etc. Então, eles têm mais segurança, inclusive emenda parlamentar também, eles costumam pedir para ter essa segurança de que, de fato, a entidade é a entidade idônea e que, de fato, já passou por um crivo ali do poder público. Então, essas são uma das vantagens de ter a certificação SEBAS. Lembrando que é assistência social, educação e saúde. Lembrando que nosso cronograma dessa semana é hoje e amanhã assistência social, quarta e quinta educação, sobre educação, os documentos e tal, e sobre saúde na sexta-feira, que é no dia 2/7. Como eu falei, se a entidade atuar em mais de uma área, ela precisa necessariamente apresentar documento das duas áreas. Se ela atuar, por exemplo, na área de saúde, na área de educação, ela tem que apresentar os dois documentos, tanto a documentação da área de saúde quanto de educação. E também, se ela atuar na área de assistência social e educação, ela vai ter que apresentar os documentos da área de educação e da área de assistência social. E o ministério que ela deve apresentar é aquele que preponderar, que for maior suas despesas. No entanto, ela entrega os documentos só em um ministério, todos os ministérios junto em um ministério só. E aquele ministério que receber a documentação encaminha para o que for da sua área para analisar e devolver com parecer. Mas vamos falar da documentação necessária para o SEBAS na assistência social. Por que estou falando da assistência social? Porque as áreas de saúde e de educação têm algumas peculiaridades, alguma documentação que é diferente, complementar, na verdade. Alguns diferentes e outros complementares. No entanto, tem muitos documentos que são coincidentes aí. No entanto, um dos primeiros pré-requisitos a entidade tem que ter no mínimo 12 meses de atuação e de existência para poder ter a certificação SEBAS. Uma entidade que é fundada hoje, esse 2021, ela não consegue ter SEBAS. Ela precisa necessariamente ter 1 ano de existência e 1 ano de atuação. Ou seja, desde a sua fundação ela tem que estar atuação, porque a documentação apresentada sempre é do ano anterior. Por exemplo, a entidade que não tem SEBAS ainda, ela paga imposto ainda, ela quer ter essas imunidades tributárias. A documentação que ela tem que apresentar, se ela dá entrada hoje, que são 28/6/2021, ela tem que apresentar os documentos de 2020. Os documentos de 2020. Sempre o documento de 1 ano só. Antes era de 3 anos, mas aí passou-se a ser de 1 ano só. Então, toda vez que ela fazer concessão ou renovação, não importa qual seja, a concessão é quando ela não tem a certificação ainda, vai fazer a primeira vez, ou ela tem e perdeu e está pedindo novamente, ou quando ela vai renovar, ela tem e precisa renovar para dar continuidade nas imunidades tributárias. Então, a documentação sempre vai ser do ano anterior, tanto a parte contábil quanto o relatório de atividades, etc. Então, seja bem-vinda, Karina. Estamos falando dos documentos da área de assistência social, Karina, aqui, da certificação SEBAS. Então, com ano de atuação, ano de existência, o primeiro documento que ela tem que apresentar é o comprovante do CNPJ.
A inscrição na Receita Federal, ela precisa apresentar aquele documento lá do CNPJ para poder requerer tanto a concessão quanto a renovação. Lembrando que os documentos de renovação e de concessão são documentos únicos. Não tem diferença da documentação para renovar do documento para conceder a primeira vez a certificação SEBAS. Ele é um único documento. Então não tem diferença. Então, lá no site da Receita Federal é possível você pesquisar pelo CNPJ, tem um cartãozinho do CNPJ lá, que mostra a atividade da entidade, quando foi fundada, etc. Aquele documento é um documento obrigatório a ser apresentado quando você pede a concessão ou renovação. O segundo documento, que é obrigatório também, é o Estatuto Social da entidade. Aquele estatuto que você foi registrado lá no cartório da entidade, desde a sua fundação, pega a última versão, se houve alteração, e apresenta. Esses documentos todos, lembrando, são documentos apresentados em PDF, online, porque o sistema hoje na Assistência Social no Ministério da Cidadania é todo online agora. Tem que fazer um cadastro no portal de serviço, e esse cadastro é que dá acesso à plataforma para juntar esses documentos. Além do Estatuto Social, a ata de eleição da diretoria, da última diretoria. Tem que apresentar a ata de eleição, aquela que foi registrada no cartório da última diretoria da entidade. Se teve uma eleição da entidade agora em 2021, junta as duas, do 2020, da diretoria anterior e da agora, para que possa surgir alguma controvérsia lá, porque os documentos que quem vai assinar 2020 é o diretor, o presidente da instituição 2020. O comprovante de inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social é um documento obrigatório. Sem esse documento, sem a inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social, a entidade não consegue ter SEBAS. A entidade da área da Assistência Social, viu? Na área de saúde, na área de educação, não precisa, a não ser que elas atuem também na área de assistência social concomitante com as outras duas áreas. Então, a inscrição no Conselho Municipal da Assistência Social, no caso do Distrito Federal, é CASDF, que é o Conselho de Assistência Social do DF. Tem um nome diferente. Mas todo vai ser um Conselho Municipal de Assistência Social, ou vai ser Conselho de Assistência Social. São Paulo chama de COMAS, mas tudo é Conselho Municipal de Assistência Social. Esse documento lá é obrigatório. Alguns conselhos, eles emitem anualmente a regularidade da instituição junto ao conselho, mas nem todas fazem isso. Muitas delas que a entidade tem um certificado dizendo que aquele Conselho Municipal de Assistência Social, aquela inscrição é por prazo indeterminado. Mas o Ministério ele precisa saber se de fato a entidade está registrada ali no Conselho Municipal de Assistência Social naquele ano anterior que ela está pedindo a certificação. Nosso caso hipotético aqui é 2020. Então, o ideal é pedir uma declaração do Conselho que comprove que, além dela ter aquela inscrição que é prazo indeterminado, ela esteve inscrita no ano anterior, para dar essa segurança mais para o Ministério analisar. Porque se mandar só aquele outro, eles vão reprovar. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que tem um banner publicado, uma publicação no feed aqui do Instagram, que eu estou sorteando um curso de certificação SEBAS nas 3 áreas, assistência social, educação e saúde. Procure um banner, salve ele está em amarelo, está escrito sorteio. Segue aquelas regras lá, é só para indicar pessoas. Indicar pessoas para o Instagram, para vir para o Instagram, pessoas que atuam na área. Tem a regra embaixo do banner, para as entidades que atuam na área de assistência social, pessoas que trabalham com entidade social, indicar elas para que elas venham para o meu perfil para ver o material que tem, que pode ajudar a entidade de alguma forma. Essas pessoas que indicarem até 3 pessoas lá, eu vou sortear no dia 10 um curso gratuito para as pessoas online, que inclusive esse curso está gravado já, tem alguns alunos. E, inclusive, dia 1º eu vou reabrir as inscrições desse curso. E as entidades, as pessoas que tiverem interesse, vai poder comprar por um preço promocional aí. Essas lives também que eu estou fazendo, tem outro banner também falando, no banner que estava falando dessa live, estou falando também que as entidades que se cadrarem no perfil do meu Instagram, no link, tem a opção live, cadastrar, receber o e-book. Você consegue baixar um e-book gratuito também sobre certificação SEBAS.
que eu fiz esse book há bastante tempo e dei uma atualizada nele agora e estou disponibilizando gratuito. Eu vendi um período, mas eu estou dando de graça agora para as entidades sociais para ajudar também. E dando continuidade lá. Então, falamos por último agora do Conselho Municipal da Assistência Social com o documento obrigatório. E vamos agora para os documentos contábeis na área da assistência social. Quais são eles que são obrigatórios a ser apresentado? No caso dos ministérios, eles pedem o balanço completo, o balanço social completo da parte contábil. Na área da assistência social, o Ministério da Cidadania tem pedido só a demonstração do resultado do exercício e notas explicativas. Só volta e meia eles pedem o balanço, mas é muito difícil. Mas lá no site tem a opção de anexar só DRE, que é demonstração do resultado do exercício, que é a parte contábil, e nota explicativa, que é a parte contábil também. Lembrando que a parte contábil tem que estar segregada. Ela precisa estar segregada por área, ela ainda meio que seja uma área sozinha, tem que segregar a DRE. Como eu falei, quem não entende como é que segrega, tem um curso que eu vou lançar no dia 1º agora, e lá eu explico tudo direitinho, faço detalhe por detalhe como é que preenche a documentação, inclusive a parte contábil, explicando como é que faz a parte contábil. Mas só no dia 1º que eu vou abrir inscrição. Mas tem como ganhar também naquele sorteio lá que eu falei, ganhar o curso gratuito. Mas eu vou sortear para uma pessoa sozinha. Quem tiver lá, seguir as regras, eu vou sortear. Mas enfim, as notas explicativas também, por ser um documento obrigatório na área da assistência social, tem que explicar algumas coisas da DRE que se não ficar muito claro. Mas tem um modelo também, no nosso curso a gente tem um modelo, tanto da DRE quanto da nossa explicativa. Na verdade, toda documentação a gente tem um modelo já que passou pelo crivo do Ministério, analisou e deferiu para a instituição social. Outra coisa importante é com relação às entidades que atuam na área da assistência social. Ela precisa necessariamente estar inscrita no CNEAS. O CNEAS é o Cadastro de Identidade de Assistência Social. Essa obrigatoriedade do CNEAS, de preenchimento lá, de estar inscrita, é do gestor local de assistência social, ou seja, o presidente ou a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social é que tem essa obrigatoriedade de cadastrar a entidade lá. É bom você consultar, eu explico no curso, inclusive, como é que as pessoas consultam lá. Você tem que consultar se você está no CNEAS. Se você não estiver no CNEAS, cobre do gestor local lá da assistência social, no Conselho Municipal da Assistência Social, para que ele escreva a sua instituição. Porque ele escrevendo a sua instituição, você vai estar apto para pedir o SEBAS também lá. Porque não adianta apresentar toda a documentação e você não está inscrita lá. Senão pode dar problema. Com relação, uma observação importante. As entidades que atuam em mais de um município, tem a sua sede em mais outros municípios, ela precisa daquela inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social nos outros municípios também. Não adianta ela ter inscrição só na sede dela. Ela tem que ter inscrição também nos Conselhos Municipais de Assistência Social dos outros locais que ela atua, de outras cidades. Porque ela vai colocar isso no relatório de atividades dela. E o relatório de atividades vai aparecer lá que ela não tem vai aparecer que ela atua naqueles municípios e não tem inscrição no conselho, porque não vai ter a certificado dela lá, então é necessário ter. Então, se não tem, já apresenta. Há umas exceções que eu explico no meu curso lá. O relatório de atividades do ano anterior também do pedido, no caso hipotético aqui, se estamos pedindo a inscrição ou renovação agora em 2021, os documentos de 2020, precisa do relatório de atividades. E esse relatório de atividade ele é cheio de detalhes. Tem um modelo no meu curso também que a gente explica direitinho sobre isso. Mas o relatório de atividade, de repente, você pode ter um material aí. Eu explico também no e-book gratuito que eu estou disponibilizando para vocês aí, de como preencher esse relatório de atividades. Com relação à documentação da assistência social, é isso. A lei, vocês têm que seguir, ou tem que saber sobre ela, é a Lei 12.101/2009, a 12.101/2009, ela dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, ela regula os procedimentos de isenção das contribuições sociais. Então, através, você procura o capítulo lá de SEBA, certificação de entidade beneficente de assistência social, e lá vai estar falando
sobre a certificação SEBAS, falando quais são as exigências. Um outro documento que é necessário também, uma outra lei que é necessária, é o decreto, melhor dizendo, o decreto 8242 de 2014. Esse decreto é o decreto que regulamentou a lei 2101. E ele explica como tem que ser pedido SEBAS, a documentação a ser apresentada e fala de detalhes. Inclusive, essa questão da entidade que atua mais no município, ela vai falar que é necessário ter inscrição de mais de um município no Conselho Municipal de Assistência Social, sob pena de indeferimento. As entidades que atuam na área de socioaprendizagem, elas precisam ter uma inscrição lá no Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional no Ministério do Trabalho. Esse é um documento obrigatório também para as entidades que atuam na área de socioaprendizagem. Um cadastro no CNAP. Então, inscrição no CNAP é Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional do Ministério do Trabalho. A entidade que atua na área de socioaprendizagem precisa desse cadastro lá. As entidades que trabalham com criança e adolescente precisam de inscrição no CMDCA, do Conselho Municipal de Criança e Adolescente. É necessário. Inclusive as entidades que trabalham com creches, elas precisam dessa inscrição lá no CMDCA. É necessário também as entidades que trabalham com socioaprendizagem demonstrar os critérios que eles fazem para selecionar os jovens ali, as cópias dos contratos, pelo menos apresentar essas cópias dos contratos que eles têm com empresas de socioaprendizagem e apresentar os contratos firmados com os aprendizes também. Isso para a área de socioaprendizagem. É necessário também na área de socioaprendizagem falar sobre o valor da bolsa, se é a empresa que fornece direto a bolsa para o aprendiz ou se é a entidade social. E ela tem que, nas rubricas, ela tem que falar sobre essa taxa de administração que ela ganha, que a entidade ganha das empresas por estar fazendo esse serviço de socioaprendizagem, porque há um curso na entidade e um período que ela fica trabalhando na empresa. Então é necessário, lá na DRE, falar dessa taxa de administração, demonstração do resultado do exercício, trazer essa taxa de administração, essa rubrica sobre ela. Também falar também lá talvez pode até explicar isso melhor na nossa explicativa, na parte contábil, qual o destino dessa taxa de administração que é cobrada, como é que a entidade converte para outras atividades sociais da instituição, para saber exatamente para onde vai esse dinheiro. Amanhã a gente vai falar um pouco da questão dos motivos que mais indeferem os pedidos de certificação SEBAS, né? Tem vários pedidos que são indeferidos e a gente vai estar falando amanhã sobre essa questão também. No caso, voltando um pouquinho, no caso das entidades que trabalham com ILPI, que é as Instituições de Longa Permanência para Idosos, os lares de idosos, né? A documentação apresentada é essa toda que eu falei, mas tem uma documentação um pouco diferente também. Os contratos firmados com os idosos, a entidade tem que apresentar todos eles para o Ministério da Cidadania. Ela precisa apresentar uma tabela com relação a todos os idosos do ano que está em análise. No caso aqui, que a gente hipotético, que é 2020, ela tem que apresentar a relação de todos os idosos de 2020, com as informações de quando, data de nascimento, a data que ele entrou lá, o benefício previdenciário do idoso que está na instituição, qual que tem que mostrar lá se é pensão, se é BPC, se é aposentadoria, e colocar o valor também integral da aposentadoria, qual que é. E mês a mês, de janeiro a dezembro, colocar mês a mês os valores recolhidos dos idosos para a contribuição na instituição, inclusive 13º. Lembrando que BPC não tem 13º, mas os demais, se eles contribuem, os demais contribuem com 13º também, tem que colocar nessa tabela. Lembrando que esse valor da tabela da contribuição dos idosos tem que bater com a demonstração do resultado do exercício, tem que bater esses valores. Não pode ter valores diferentes do que é recolhido
e o valor que é contabilizado lá. Eles têm que baterem, então essa tabela ela é muito importante. E no curso, que dia 1º agora eu vou abrir inscrição, já estão as aulas prontas, todas gravadas. A entidade precisa, lá eu explico como é que faz essa tabela e o que a entidade precisa fazer na parte contábil para os valores baterem tudo bonitinho ali e dar tudo certo. Lembrando que a entidade que trabalha com idosos, a participação do idoso é no limite de 70% de acordo com o Estatuto do Idoso, não pode exceder esse valor. Se exceder esse valor, há uma possibilidade de resolver isso, eu falo no curso, eu explico direitinho o que acontece com as entidades que, além de exceder os 70%, também é abrigar pessoas que não são idosas, aquelas pessoas que têm menos de 60 anos. Então, no curso, lá que eu abri no dia 1º a inscrição, 1º/7 agora, eu explico direitinho como é que a entidade faz para resolver essa questão aí de pessoas menores de 60 anos e pessoas que recolhem mais de 70% daquele idoso específico lá. É isso, a nossa live de hoje era isso, ela vai ficar gravada aí. Se surgir alguma dúvida, pode perguntar sobre todas as questões. E amanhã vamos continuar com a parte da assistência social, reforçar o que nós falamos hoje e trazer também a questão dos motivos, dos maiores motivos que interferem a certificação SEBA da entidade social. Existe aqueles bem mais específicos e ele é bem recorrente, esses motivos, e é bom que a entidade já fique atenta a eles para não cair nesse problema aí de indeferir por questões banais, besteirinhas que ela poderia sanar sem necessidade de esperar recurso para poder corrigir esse problema. Já apresentar tanto a renovação quanto a concessão de forma toda correta. Então é isso, nos vemos aí na live de amanhã, vai continuar sendo às 19 horas. Se tiver alguma sugestão também fica à vontade, alguma pergunta abaixo desse vídeo que a gente vai estar respondendo, tá bom? É isso, até lá, um abraço, fica com Deus.